Boa tarde, gente. Eu tenho um canal no YouTube, só que eu não sei o que colocar no meu canal, né? Então é muito complicado, porque eu não sei cantar. Minha voz não é muito bonita. Então eu gosto muito de ler versículo, de ler a Bíblia e tal. Aí eu queria deixar uma meditação para vocês que se encontra em 1 Samuel, do primeiro adiante. Alguns versículos que eu acho muito interessante. O primeiro e o 12 que diz: E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movimentavam os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E outro versículo mais interessante, em Samuel 2 e o 5 que diz: E o que antes eram fatos se alugaram por pão, mas agora cessaram. E os que eram famintos, até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Na nossa vida também não é diferente, porque muitas das vezes Deus ele permite que coisas aconteçam na nossa vida para que a glória dele seja manifestado em nossa vida. E na vida de Ana não foi diferente. Jesus ele cerrou sua madre, porque grandes coisas ele tinha para fazer na vida de Ana. E se Jesus não tivesse fechado a madre de Ana, ela não teria buscado, ela não teria se humilhado perante a presença do Senhor. E na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes Deus tira algo que a gente tem para que a gente venha se humilhar, para que a gente venha buscar mais, dar mais lugar a Ele na nossa vida, para que a gente venha sair da zona de conforto, venha buscar Ele, venha adorar Ele de maneira incansavelmente. A mesma coisa ele fez na vida de Ana. Se Ana pudesse ter filhos antes, Ana não teria clamado, talvez não teria buscado, não teria se humilhado perante a presença do Senhor. E Deus ele concedeu que ela fosse cerrada a madre para que ela viesse se humilhar, buscar. E o mais lindo de tudo isso é que na nossa vida também não é diferente. Deus ele permite que coisas aconteçam para que a gente venha se humilhar perante a presença do Senhor. E o mais interessante é até a estéril teve 7 filhos e a que tinha muito enfraqueceu. Na nossa vida tem pessoas que não gostam da gente, que fazem mal, que querem a gente distante, que humilha, que xinga, que critica. Ah, essa pessoa não é nada. A mesma coisa Deus ele fez na vida de Ana. Ele permitiu que Ana, a glória do Senhor fosse manifestada na vida de Ana. E permitiu também que aqui zombava de Ana, que humilhava a Ana, que entristecia ela por ela não poder ter filhos, perdesse, enfraquecesse, não pudesse mais ter filho. Deus ele deu a vitória completa de Ana, porque além dela poder ter filhos, além dela gerar filhos, a que zombava, que criticava, que humilhava, não pôde ter filhos. Na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes as pessoas nos humilham, nos criticam e acham que vai ficar por isso mesmo, mas a gente tem dono, a gente tem alguém que luta, a gente tem alguém que ama a gente de uma forma incomparável. Que por mais defeitos, pecados que a gente tenha, nunca deixa de amar a gente de uma forma incomparável. Deus é muito perfeito na nossa vida. Assim como ele fez na vida de Ana, assim como ele permitiu que a bênção chegasse na vida de Ana, ele também permite que a bênção chegue na nossa vida. Mas muitas das vezes a gente quer aquela bênção, a gente, Senhor, mas eu preciso disso, eu quero isso, e a gente pensa, não, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas das vezes a gente se apega, e a alegria vem pela manhã. Mas o amanhã de Deus para a nossa vida pode ser daqui a 1, 10, 11, 20 anos, daqui a um segundo, um minuto, e a gente fica naquilo, perseverando na fé, buscando o Senhor. E Deus, ele honra, mas não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer tanto, tanto, Senhor, mas eu preciso. Mas não é o tempo do Senhor na nossa vida. E aquele ditado que diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas certas. Mas é no momento que ele sabe que a gente precisa da bênção. Se a gente não precisa agora, por mais que a gente ache no nosso coração que a gente necessita, mas Senhor, eu preciso. Mas não é que a gente precisa naquele momento. É que a gente quer tanto, que a gente busca, que a gente diz, Senhor, eu preciso daquilo agora, mas a gente não precisa. Deus, ele manda no momento certo, porque ele sabe até onde a gente suporta. Ele nunca dá um fardo a alguém que a gente não suporta carregar. Ele sempre dá o fardo que a gente suporta. E na vida de Ana, na nossa vida não é diferente. Muitos daqueles que acusam, que falam, mas essa é crente desse jeito? Ah, eu não quero ser não. Muita gente olha a aparência, mas Deus ele conhece o que está por dentro.
Samuel, o filho de Ana, assim que ele cresceu, que virou sacerdote, ele olhou a aparência a ungir os filhos, a ungir o novo rei de Israel. Ele olhou o grande, o maior, o de estrutura, o que parecia bem aos olhos dele, os olhos carnais, ser rei. Mas com Deus é diferente. Ele não olha a aparência, isso aqui somos carne. Ele olhou para o fundo do coração e viu que quem merecia ser ungido a rei era Davi. Por mais que ele fosse pequeno, frágil, aparentar aos olhos das pessoas, a aparência, Deus escolheu ele porque ele era humilde de coração. E muitas das vezes na nossa vida não é diferente. Às vezes Deus permite. Ah, não, aquela pessoa anda toda chique, anda toda arrumada, só quer ser. Mas quem conhece, contempla nosso coração é Deus. Por mais que as pessoas olhem e falem que a gente quer ser, que a gente quer aparecer, que a gente é mostrado, no fundo, Deus ele conhece o nosso coração. A gente pode ser uma coisa por fora e por outra, a gente pode ser uma coisa bem diferente. E na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes, as pessoas olham, aquela menina só vive sorrindo, aquele menino, aquela jovem, aquela irmã, mas não conhece o coração. Às vezes o coração está precisando de um abraço, de um carinho. E é assim a vida. Muitas das vezes a gente julga porque a gente é ser humano. Muitas das vezes a gente erra tentando acertar. Mas sempre tem Deus a nosso favor. Por mais que a gente erre, por mais que aconteça tudo na nossa vida, Deus sempre está lá. Deus é misericordioso, Ele morreu. Deus deu no seu Filho unigênito para que morresse. Morresse por nós que somos pecadores. Mesmo assim, Ele deu seu Filho unigênito único para morrer por nós que não valemos nada e que muitas das vezes escutamos Jesus falar. Jesus fala, Deus é na tua vida. Muitas das vezes Jesus usa a irmã e diz, Deus é na tua vida, jovem, Deus é na tua vida, irmã. E mesmo assim a gente não quero Jesus. Um não, mas não tá dando não para as pessoas que pregam, tá dando não. E muitas das vezes a gente escuta pessoas pregarem no meio da rua e muitas das vezes jovens, mães, velhos, idosos falam, não, mas eu não quero Jesus agora. Mano, Jesus faz muita coisa pela gente. Jesus, ele morreu numa cruz. Jesus, ele sofreu como ninguém. Jesus, ele tem piedade, tem misericórdia de uma humanidade que hoje, aos olhos da gente, uma humanidade corrupta, uma humanidade que homem gosta de homem, mulher gosta de mulher, não com preconceito, porque eu não tenho preconceito, mas a Bíblia diz que é errado, porque o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. E não é preconceito, mas é questão de que a humanidade ela tá tão pecaminosa e mesmo assim Deus ele continua com a sua misericórdia estendida na nossa vida e mesmo assim a gente insiste em dizer não. A gente não tá dizendo não para a irmã que tá pregando, a gente tá dizendo não para um único Deus que morreu na cruz, que foi crucificado, que sangrou por amor à humanidade. Por mais que nós não merecemos e a gente continua e insiste em dizer não. Entendeu? Gente, Deus ele é muito perfeito, Deus ele é muito poderoso, Deus ele virou o cativeiro de Jó. Jó tinha tudo, Jó perdeu tudo. Mas Jó ele não de jeito nenhum, ele blasfemou, por mais que no coração dele ele estivesse triste, mas eu perdi meus filhos, eu perdi tudo que eu tinha. Mas Deus ele honrou Jó, porque Jó foi fiel. Jó não negou em momento algum, por mais dificuldades que esteja passando. E na nossa vida não é diferente, por mais dificuldades, por mais desânimo. Eu perdi gente que eu amava, gente que morreu, gente que não pode mais estar aqui. Mas por mais dificuldades que temos, nós temos que perseverar, gente. O céu, para ir para o céu, não é de qualquer jeito. Não, eu sou cristão, eu vou para o céu. Não é porque você é cristão que você vai para o céu. Você tem que se santificar. O céu não entra todo mundo. O céu é lugar para entrar santo. Não entra todo mundo, porque eu sou cristão, eu sou melhor que as pessoas. Muitas das vezes as pessoas se acham melhor que todo mundo porque é cristão. Cristão tem que ter amor ao próximo, gente. Muitas vezes a gente vê pessoas que precisam e simplesmente a gente vira a cara como se fosse nada. Muitas das vezes os cristãos, não é pessoas do mundo. Vê pessoas que bebem, que fumam na prostituição e simplesmente viram a cara. Aí acham que estão na lei do Senhor. Não estão. Jesus mandou amar o próximo. Se a gente não ama o próximo, por mais que ele esteja numa vida errada, por mais que ele esteja bebendo, fumando, por mais que ele esteja se prostituindo, por mais que ele seja uma pessoa que esteja praticando o errado,
Se a gente não ama ele, como é que a gente vai amar Deus que a gente nunca viu? A gente sente, a gente sabe que Deus existe. No fundo da nossa alma, a gente sente a presença de Deus. Mas como é que a gente vai ter direito ao reino do céu se a gente não consegue amar um próximo? Por mais que ele faça o errado. Ele não é diferente de mim, de você, porque a gente é cristão e porque a gente busca o Senhor. Ele não é diferente. Ele apenas está sendo escravizado pelo inimigo. O inimigo, ele joga coisas na nossa vida. O inimigo, ele tenta tirar a gente da presença do Senhor, mas quando a gente está firmado na rocha eterna, nada nos abala. A mesma coisa que as pessoas que já foram evangélicas e hoje não são mais, porque deu brecha para o inimigo trabalhar. Essas pessoas não são indiferentes da gente. A gente tem que levar o amor, a gente tem que pregar a palavra do Senhor aos quatro cantos do mundo. Independentemente se as pessoas não são como a gente, se as pessoas, para muitos, não têm valor, para Deus todo mundo tem valor. Ele não morreu na cruz só pelos cristãos, ele morreu na cruz pelos pecadores, todos os pecadores. Ele morreu na cruz não só por mim, que sou evangélico, ou por você, que é evangélico. Ele morreu na cruz por todo mundo, por pessoas que hoje em dia fumam, por pessoas que hoje em dia se prostituem, por pessoas que hoje em dia matam. Mesmo assim, ele morreu na cruz por cada um de nós. A gente não pode simplesmente julgar o irmão pelo que ele fez aquilo. Quem ficou para julgar é Deus. E tudo que a gente faz aqui nesse mundo, a justiça do homem pode falhar, mas a de Deus não falha. Muitas das vezes as pessoas ficam tristes, não só evangélicas, como pessoas do mundo, porque são desprezados, são desvalorizados. A irmã tá com batom, a irmã tá com coisa no rosto, então ela não é evangélica. Muitas das vezes palavras machucam, muitas das vezes pessoas da nossa família nos machucam. Muitas das vezes a gente só precisa, mesmo evangélico ou não, a gente, Senhor, mas eu precisava de um abraço, de um amigo. E muitas das vezes, quando a gente precisa daquele abraço, tem pessoas para nos julgarem, nos acusarem, dizer que a gente tá fazendo isso, que é isso e aquilo outro. Muitas das vezes nem é da rua, é da nossa própria casa que fica nos julgando, nos acusando, dizendo, mas eu não queria ser assim, eu não queria ser desse jeito. A humildade, ela vem de dentro. A gente tem que amar o próximo como Deus amou a gente. Deus amou a gente de uma forma incalculável, inigualável. Ele morreu por cada um de nós, por mais que a gente cometesse erros, pecados, mesmo assim ele morreu. Mas ele ressurgiu ao terceiro dia. Deus, ele não está morto, Deus, ele está vivo. E o arrebatamento é uma realidade e muitas das vezes as pessoas falam, não, mas eu, no tempo da minha avó, escutei que Jesus estava voltando. Mas como um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, Jesus, ele está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode daqui a ser milhões de anos na frente. Mas ele tá voltando. E se a gente continuar do jeito que tá, mesmo sendo evangélica, se a gente continuar evangélico, se a gente continuar desprezando o próximo, humilhando o próximo, achando que o próximo não vale nada por ele estar no lamaçal do pecado, a gente não vai subir quando Jesus voltar. Imagina, a gente viveu numa religião evangélica há muitos anos, a gente cresceu, a gente não foi para o mundo, a gente não aproveitou os prazeres passageiros que o mundo tem, e quando Jesus voltar, simplesmente ele julgará todos nós e vai dizer, apartai-vos de mim que eu não conheço vocês. Aí a nossa consciência vai falar, nossa, mas por que Deus ele mandou a gente se afastar dele? Porque a gente viveu no evangelho, mas a gente estava vivendo um evangelho errado, um evangelho que não conseguia amar o próximo, um evangelho que não conseguia perdoar, um evangelho que não conseguia dar abraço a quem nos feriu. E muitas das vezes a gente acha que tá certo, não, eu quero que Jesus volte logo para mim subir. Não, Jesus vai voltar no tempo dele e a gente tem que nos santificar para poder subir. A gente não vai subir de todo jeito. A gente não vai subir intrigado com o próximo, a gente não vai subir olhando para as pessoas que estão no meio da rua e dizer, ah, isso é um lixo. A gente não vai subir desse jeito. Deus, ele precisa de mais amor da nossa parte, a gente tem que amar o próximo. Se a gente não amar o próximo, a gente não vai subir para o reino do céu. E muitas das vezes a gente fica pensando nisso. Ah, eu oro muito, eu busco muito, eu vou subir. Não, se você não tiver amor, se você não tiver humildade no seu coração, você vai ficar quando Jesus voltar, quando ele chamar, quando o arrebatamento vir, ele chamar cada um pelo seu nome e ser julgado, você vai ser condenado. Você, por mais que você esteja passando a vida na igreja, por mais que você esteja buscando, você vai ser condenado, porque você está vivendo um falso evangelho. Então a gente tem que amar o próximo, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ver as histórias. Por mais que aconteceram as histórias na vida de José, de Davi, na vida de Ana, Deus ele honrou. Em nenhum momento ele deixou todos eles passarem pela prova e ficar lá. Ele deu uma prova que cada um deles puderam suportar. Ele cerrou a mão de Ana, mas ele deu vitória a Ana. Ele deu a vitória completa a Ana. Ele fez com que Ana tivesse filho. Ele cerrou a mão de pessoas que humilhavam Ana.
de pessoas que humilhou Ana, que foi Penina. A mesma coisa ele fez na vida de José. José foi vendido pelos seus irmãos e por mais processos que José passou, José se tornou governador. Na nossa vida não é diferente. Davi, por mais ele ser o menor da casa de Jessé, por mais que ele fosse o menorzinho da casa de Jessé, Deus ele ungiu Davi como rei. Davi passou pelos processos, mas Deus honrou Davi. E na nossa vida não é diferente. Deus ele dá um processo a gente, ele dá uma causa a gente, mas ele só dá a nossa causa na nossa vida. A gente só passa por humilhações, por dificuldades, e por mais processos que a gente passa e diz eu não suporto, Deus ele só bota a gente no deserto porque ele sabe que a gente suporta. E no deserto, o crente, ele se fortifica da sua fé. Por mais que no deserto seja difícil pra gente, Deus ele nos abraça, nos cuida, ele não nos abandona no deserto. O deserto é só uma fase pra gente conquistar o que Deus tem na nossa vida. O de melhor, porque se a gente não passasse pelo processo, a gente chegaria na vitória fácil. E a vitória fácil, o que adianta, gente, a gente chegar numa vitória e simplesmente, eu ganhei. Não vai ter aquele sabor de eu ganhei porque eu passei por aquele processo. Eu ganhei porque eu lutei, eu ganhei porque eu persisti. Muitas das vezes a gente quer ganhar, mas a gente não quer passar o processo que Deus tem na nossa vida. E a gente precisa passar, a gente precisa ver como é aquilo para chegar no final e falar, eu venci. Eu venci porque Deus não me abandonou, eu venci porque eu passei pelo difícil, eu venci porque eu passei pelo deserto, eu venci porque no deserto não faltou pão, porque Deus ele estava comigo no deserto e hoje eu venci. Então não se importa se as pessoas olham pra você com um olhar diferente, porque você é lésbica, porque você é gay, e as pessoas, os crentes te olham diferente. Você é importante pra Deus, isso é errado, você sabe que isso é errado. Você sabe que homem não foi feito pra ficar com homem, é errado. Mas mesmo assim você tem um significado muito importante pra Deus. Eu sei que isso é muito errado, mas a gente não deve julgar e olhar assim e falar, não, essa pessoa está praticando errado, a gente deve amar, por mais que eles estejam praticando errado. Deus não toma culpado por inocente, a gente sabe quando a gente está errado. E esse é meu vídeo, gente. Me expressei um pouquinho, né? Um poucaço, mas fiquem todos na paz.